Questão toda do fim de semana que infelizmente a gente teve de noticiar e a gente falou bastante sobre isso também no sábado. Nós estávamos juntos aqui, craque. Eu quero colocar a palavra do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, porque mais uma vez tivemos pedras sendo arremessadas em ônibus de clubes de futebol. E o Vila Sante, infelizmente, tendo um traumatismo craniano. Eu quero te ouvir sobre isso porque tá virando rotina, tá virando algo comum, banal. A notícia agora é quando a gente tem um clássico e não rola nenhum tipo de confusão. Vamos ouvir o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Foi um episódio lamentável. Olha, são coisas que são previsíveis. O trajeto que a gente faz é um trajeto já que dá uma volta enorme na cidade, exatamente para evitar contato, para evitar situações de risco. Aí tu chega próximo ao estádio, verifica uma aglomeração, passa praticamente 3 metros da torcida e com pouco policiamento e uma situação às vezes que surpreende, fica no risco exatamente desse tipo de estupidez. Ontem o Grêmio imediatamente decidiu não jogar. Quando aconteceu o episódio, chegamos já no atendimento do jogador e dos jogadores, decidimos não jogar, comunicamos rapidamente para todo mundo isso. Isso foi foi instantâneo, não foi nem sequer objeto de formulação jurídica, estávamos nos lixando se ia dar VO, não ia dar VO, consequências disso, consequências daquilo, para nós era absolutamente irrelevante. E eu quero te ouvir exatamente sobre isso, craque, porque a justificativa do Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, é a questão da isonomia do campeonato. Pô, mas vai mudar de data? Gente, isso é o que tem que ser menos discutido no momento. Uma pedra foi arremessada num ônibus, gerou traumatismo craniano num atleta, e aí eu quero só colocar um outro ponto pra te ouvir. Tem muito especialista, entre muitas aspas, especialistas de Twitter lá no sul do país, questionando o fato do Vila Sante ter tido um traumatismo craniano constatado no sábado e o fato dele ter ido pro treino hoje. Se tem alguém que tem que responder se pode ou não pode, é o médico. Agora, o torcedor do Internacional levantar essa bola como se fosse algo inventado pelo Grêmio ou manipulado, como se esse traumatismo craniano não existisse, me parece muita falta de humanidade, não, craque? Primeiro, a gente não é médico, né? Primeiro, a gente não é médico para dar qualquer tipo de informação a isso. Independentemente se ele tivesse traumatismo craniano ou não, ele tomou uma pedrada na cabeça. Graças a Deus que não tem, né? Graças a Deus que ele pode treinar na segunda-feira, né? Hoje, né? Imagina se ele não pudesse mais jogar futebol, né? Aí o que os tuiteiros, os lacradores iriam falar? O que eles iam dizer, né? Porque aí é muito clubismo, né? Com o Corinthians aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras agora, que ganha tudo, os caras jogaram pedra um dia que o Palmeiras, não sei que jogo foi, no ônibus do Palmeiras. Do Santos a mesma coisa. Do Bahia a mesma coisa, sabe? No Internacional a mesma coisa. A verdade dos times menores que nós não conhecemos, do Paraná, que caiu para a segunda divisão, os caras entraram para bater. Tinha uma moça que estava na frente ainda. Ela ficou na frente da polícia ainda, né? A verdade é que, como a gente não tem lei, e a nossa lei é só para negro e pobre nesse país, né? Se você for num presídio, qualquer presídio em qualquer capital, 90% das pessoas que estão presas são negros. Mas branco branco não mata ninguém, branco não rouba, não furta ninguém, né? Então, quando a gente tem um país que é dividido, né, de uma maneira bem horrível nessa visão, né? E aí você pega o futebol e aí colocando a torcida, né? É sempre torcida organizada. Mas as torcidas organizadas, elas não deveriam expulsar as pessoas que cometem isso? Tá, deveriam. Quando teve... Eu não me lembro o nome do negócio aí, mas tudo bem. Que qualquer torcedor que fosse ou que fizesse qualquer ato de violência, ele tinha que ficar, na hora do jogo, ele tinha que estar fazendo serviço comunitário. O que aconteceu? Pô, os caras iam para os jogos do time que ele fez a bagunça, do time que ele fez tudo isso e ainda tirava selfie e ainda mostrava no Instagram. Então, tirando sarro de todo mundo, né? Quando aconteceu isso já no jogo do Bahia, contra o Sampaio Corrêa, que diga-se de passagem, não foi a torcida do Sampaio Corrêa que fez isso, que a própria Record disse, olha, os torcedores do Sampaio Corrêa, não foi, não foram eles, entendeu?
quem fez isso foi o próprio torcedor, né, do próprio Bahia. E em relação ao Grêmio, mostra que esse presidente Romildo Bolzan é um monstro, né? Uma pessoa extremamente esclarecida. No momento que você vê a pedra aí, isso é uma pedra? Não, isso aí é maior que um tesouro, isso aí pega no olho do cara. Isso aí pega... Pô, eu passei por isso no Corinthians, pô. Corinthians e Santos, na Anchieta, né? Quase que todo mundo morre. Quase que todo mundo desce ribanceira abaixo. Porque o motorista ficava do lado, veio um torcedor, deu um soco na cara do motorista. O motorista teve o olho todo inchado até hoje, não sabe quem deu o soco, não sabe quem entrou, não sabe quem quebrou o ônibus todo. Tá? Ficou eu, o Rincon, todo mundo deitado e os vidros sendo quebrados e o ônibus quase descendo para cair lá embaixo. Né? O que ia se transformar? Olha, ia fazer o quê? Não aconteceu nada. E não vai acontecer enquanto, né? Não é enquanto morrer alguém, enquanto morrer um torcedor, enquanto morrer um comentarista, enquanto morrer um jornalista, enquanto... Não é, a gente não precisa que alguém morra para que a gente possa ser verdadeiro e falar aquilo que tem que fazer. Pô, se os caras que fizeram tudo... Vamos lá, o Grêmio não quebrou todo o VAR lá aquele dia? Alguém foi preso? Alguém pagou? Alguém fez alguma coisa em relação a isso? Não, aí você vai lá na Europa, você vai lá o seguinte, meu irmão. Você vai lá, o cara não fez a palhaçada lá, não quis bater lá, não entrou pra dar pancada. Pô, 4 anos de prisão e nunca, 10 anos sem entrar no estádio. Então, aí a gente aqui, aí vem eu, vem a Isabelle, vem você, vem a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes. Tudo que nós estamos falando, todo mundo tá falando. Mas alguém toma alguma atitude sobre isso? Alguém faz alguma coisa sobre isso? Não. Então vai eu furtar um litro de leite, ou você, ou quem quer que seja, e a polícia pegar no flagrante. 6 meses você fica na cadeia. Você nem é julgado, você fica na cadeia. E quanto já aconteceu com isso, né? E quantos aconteceu com isso?